Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Do verso 4 ao verso 6. Carta do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia. Não era galáxia, né? É da Galácia. Capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versos 4 a 6. Resgatados da lei é o tema da mensagem nesta noite. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, estarei lendo e os irmãos acompanhando, que diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, na tua presença nos prostramos nessa noite, diante de ti, reunidos como igreja do Senhor, um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor. E aqui nós queremos exaltar o teu nome e clamar que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha reavivar o amor e a gratidão em nossos corações, por toda a obra que o Senhor realizou em nossas vidas, mediante a salvação que há em Cristo Jesus. Para isso eu peço que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Faz isso, Pai, me ajuda, para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome aqui nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam amém. Natal está chegando. E nos últimos anos, nos últimos tempos, tem se feito uma pergunta dentro do arraial evangélico: celebrar Natal ou não celebrar Natal? E muitas igrejas, muitas congregações, muitos cristãos, eles deixaram de celebrar o Natal porque descobriram na história que Jesus, não há nada que indique que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. E realmente não há nada, não há as possibilidades de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro, elas são na verdade bem remotas. Nós temos sim uma data certa, que é a data da crucificação, que é na data que se comemora a Páscoa judaica, foi o dia em que Jesus foi crucificado, mas Natal não. Então, o porquê do Natal, pastor? Bom, o Natal foi uma estratégia da igreja cristã, uma igreja que ainda não tinha se desviado totalmente para a idolatria, para tudo que nós conhecemos da Igreja Católica Romana. Foi uma estratégia da igreja para tirar o povo da idolatria ao Deus Sol, que no dia 25 de dezembro comemorava o nascimento do Sol invicto, o Sol vencedor. Eles celebravam no dia 25 de dezembro o nascimento desse Sol vencedor. Mas como o cristianismo foi tomando conta do Império Romano, foi se tornando a religião oficial do Império Romano, a igreja, ela usou a estratégia desse dia para ensinar o seguinte: o sol não é Deus. Se vocês querem celebrar o nascimento de alguém nesse dia, celebre o nascimento daquele que é o sol da justiça.
daquele que é a verdadeira luz, como João diz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então, estrategicamente, a igreja pega, olha, não existe esse Deus Sol, só existe um Deus, um Senhor, Jesus Cristo. E a Bíblia nos ensina que Ele é o sol da justiça, que Ele é a luz que brilha e que ilumina a humanidade. Então, nesse dia, ao invés de comemorar o nascimento do sol invicto, vamos comemorar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi uma estratégia brilhante. Na verdade, se você olhar na história da Bíblia, o apóstolo Paulo usou dessa estratégia quando ele estava lá em Atenas, porque lá em Atenas existia um altar ao Deus, quem conhece a história? O altar ao Deus desconhecido. E Paulo, ao olhar aqueles deuses todos e ver aquele altar ao Deus desconhecido, Paulo pega e fala: é esse Deus que eu estou apresentando a vocês. A igreja mais para frente pega e leva os cristãos a adorarem aquele que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que é a luz que veio ao mundo. E é por isso que nós não deixamos de celebrar o Natal. Eu não celebro o sol invicto, eu celebro o sol da justiça, eu celebro aquele que é a luz do mundo, aquele que ilumina toda a humanidade. Quantos podem glorificar Ele por isso? Quantos querem continuar celebrando o Natal ou vão desistir de celebrar o Natal? Porque, meus amados irmãos, aí eu trago uma coisa para vocês. Porque tudo bem, você de repente você tem a liberdade para isso, eu lhe dou a liberdade para isso. Mas aí você pensa assim: não, eu não vou mais celebrar o Natal, então não, isso é coisa de pagão. Mas você não vai parar de comer rabanada, não vai parar de fazer a sua ceia, não vai parar de comprar o chester, o peru, fazer aquela mesa toda. E eu pergunto, se você não está celebrando o Natal, você está celebrando o quê? Oi? Se você não vai celebrar uma festa que foi santificada, foi tornada uma festa cristã, você está celebrando uma festa pagã. E qual a vantagem disso? É por isso, queridos, que como pastor dessa igreja eu digo que sim, é importante nós continuarmos conscientemente celebrando o Natal. Esse dia que realmente, sendo no dia 25 ou não importa, mas o dia em que o mundo realmente foi dividido, os tempos foram divididos entre antes e depois de Cristo. O mundo realmente era um antes da vinda de Cristo, antes da encarnação do Filho de Deus, e agora o mundo é outro, porque a salvação chegou, a promessa se cumpriu e Ele é o nosso Salvador. Mas talvez você pergunte: pastor, mas o que esse texto tem a ver com o Natal? Esse texto tem tudo a ver com o Natal. Porque vejamos o que está escrito em Gálatas capítulo 4, no versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O que o apóstolo está dizendo é que quando chegou a plenitude do tempo, Jesus nasceu. Diga, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Ele não apareceu. Não foi um estalo, e Jesus apareceu. Não, Jesus nasceu. E como ele nasceu? Ele nasceu de mulher. Houve uma gestação. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas houve uma gestação como se há uma gestação em qualquer ser humano. Maria teve dores de parto. Houve aquele dia em que o Filho de Deus deu o seu choro. Então, sim, esse texto fala do Natal, fala do nascimento de Jesus, fala do dia em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um choro que a terra nunca mais vai ouvir. O choro do nascimento do Filho de Deus.
Nunca mais vai ouvir o choro, mas vai ouvir a sua voz naquele grande dia, quando ele vier chamar a sua igreja e buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer que isto aconteceu na plenitude do tempo. Diga comigo, plenitude do tempo. Ou seja, quando se completou o tempo determinado por Deus. É isso que significa a plenitude do tempo. Quando o tempo de Deus se cumpriu, quando tudo o que precisava acontecer, aconteceu. Quando tudo o que precisava ser preparado, foi preparado para que o Filho de Deus se encarnasse. Quando chegou esse momento, o Filho de Deus nasceu, porque o tempo se cumpriu. Eu poderia dizer aqui os fatores importantes, mas não vem ao caso agora. O que vem ao caso agora é que o seguinte, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele teve o tempo para que o filho dele viesse e se encarnasse. E como o Senhor Jesus disse, existe o tempo e o momento em que o filho dele voltará nos céus em glória para buscar a sua igreja. Mas tudo no tempo de Deus. Diga isso, tudo no tempo de Deus. E eu quero aproveitar para dizer para os irmãos que existe uma plenitude do tempo para cada um de nós. Existe uma plenitude do tempo para você. Para isso que você está tão ansioso que aconteça. Para isso que você anda perdendo o sono porque ainda não aconteceu. Para isso que você quer que mude, eu quero dizer que tem o tempo de Deus para você. E quando se cumprir o tempo de Deus para essa situação, tenha certeza que ela vai acontecer. E nada vai impedir. E tenha certeza que assim como Deus preparou o mundo, preparou a história para receber o seu filho, assim Ele está preparando o tempo e a história para que o seu milagre aconteça, para que a sua bênção chegue, para que essa situação venha mudar, porque Deus, Ele tem o domínio sobre o tempo, e o tempo de Deus há de se cumprir em todas as nossas vidas, para cada um dos seus propósitos em nossas vidas. Amém? Mas eu quero destacar aqui uma verdade muito importante, que fala sobre o propósito da vinda de Cristo, revelado aqui nesse texto. Há algo muito especial que Paulo fala aqui. Vamos ler de novo o verso 1 e o verso 2, vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, nasceu como homem, mas ele também é nascido sob a lei. E ele nasceu sob a lei para o quê, Samuel? Para resgatar os que estavam sob a lei. Paulo está dizendo que Cristo nasceu sob a lei, ou seja, sujeito à lei, debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e debaixo da autoridade da lei. Mas o que significa isso? Estar sob a lei. Que lei é essa que Paulo está falando? Que até mesmo Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que nasceu como homem, mas que era 100% homem e era 100% Deus, porque o divino tomou posse da humanidade e a humanidade tomou posse do que é divino, e eles se tornaram algo inseparável. Cristo, ele foi 100% homem, 100% Deus, mas até o próprio Cristo, segundo a palavra aqui que estamos lendo, ele estava debaixo desta lei. Que lei é essa que Paulo está falando? Bom, se nós olharmos todo o contexto da carta de Paulo, nós vamos entender que Paulo está falando da lei de Deus. Paulo está falando, sim, do decálogo, dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Guardarás o sábado, não falarás o nome de Deus em vão. Não farás para vocês imagem de escultura. Honra seu pai e sua mãe. Não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Está faltando mais algum aí. Não matarás.
Sim, Paulo está falando dessa lei. Paulo está falando da circuncisão. Paulo está falando das leis cerimoniais. Paulo está falando do Pentateuco. Paulo está falando de toda a lei de Deus. Ele está dizendo que Cristo e todos os judeus, eles estavam debaixo dessa lei, e Cristo não nasceu fora desta realidade. Mas nós precisamos entender que a lei em si não é apenas uma lista de coisas que não podemos fazer ou que devemos fazer. Vou repetir. A lei não é em si apenas uma lista de coisas que não podemos fazer ou que devemos fazer. A lei é um sistema do qual os judeus estavam submetidos, de maneira que a sua própria vida dependia de cumprir ou não cumprir a lei. O cumprir ou não cumprir, como eles estavam debaixo dessa lei, iria repercutir na própria vida deles, ou na morte, ou na bênção, ou na maldição. Veja só o que está escrito em Deuteronômio, que é o último livro escrito por Moisés, o livro que é um resumo das leis. No capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28, que vai dizer assim, preste bem atenção: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se vocês cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Então veja que a lei não é só faz, não faz. É, se cumpriu a bênção, se não cumpriu a maldição. Se cumpriu a vida, se não cumpriu a morte. Veja também no capítulo 30 de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 e 16. Vejam, hoje coloco diante de vocês o quê? A vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Você pode continuar, Samuel, por favor? Versículo 17. Passa para mim que eu não anotei aqui. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra do qual, passando o Jordão, vocês vão entrar vocês vão entrar para dela tomar posse. Continuando, 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e seus descendentes. De que maneira? Amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Então veja que a lei não é apenas pode, não pode, mas a lei que Paulo está falando está se referindo a todo esse sistema jurídico
que eles se cumprissem, que se eles cumprissem a lei, estariam quites, seriam justos diante de Deus, mas se não cumprissem, estavam condenados e debaixo daquilo que se chama a maldição da lei. Porque quando você não cumpre a lei, você está debaixo da maldição da lei. Então, para você não estar debaixo da maldição da lei, você precisa cumprir a lei. Mas de qualquer forma, você está debaixo desse sistema. Cumpriu é justo, tem a bênção e a vida. Não cumpriu, tem a morte e a maldição. O grande problema é que nenhum ser humano na face da terra é capaz de cumprir a lei. Nenhum sequer. Mesmo que consiga cumprir alguns dos preceitos da lei, talvez até muitos preceitos da lei, mas toda a lei de Deus, ninguém consegue cumprir. E por isso se torna culpado de todos os preceitos, como o apóstolo Tiago vai falar em sua carta, Tiago capítulo 2, versículo 8, que vai dizer assim, Tiago 2, 8. Esperar que eu quero que você acompanhe bem. Diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, presta bem atenção nisso, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, ele também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Este é o motivo pelo qual Paulo vai falar aos Gálatas que ninguém será justificado pela lei. Ninguém será justificado pelas boas obras que faz. Ninguém será justificado pelas coisas boas que faz. Veja lá em Gálatas, voltando a Gálatas, mas agora no capítulo 3, no versículo 10. Gálatas 3, 10. Vai dizer assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Paulo já está falando isso não por causa da lei em si, mas por causa do homem que não cumpre a lei. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque ninguém cumpre. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É evidente, é claro, é visível. Por que é visível? Porque ninguém cumpre a lei. Então ninguém é justificado pela lei diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora, entendamos, porque Paulo está dizendo também que Cristo nasceu debaixo desse mesmo sistema, desse mesmo sistema jurídico. Ele nasceu de mulher, homem como cada um de nós, e ele nasceu debaixo dessa lei. Cristo tinha que cumprir, como todo ser humano, a lei de Deus. Por isso, no 8º dia, Cristo foi aonde? Ele foi ser circuncidado.
Para quê? Os seus pais estavam cumprindo o quê? A lei de Deus. Cristo participava das festas judaicas porque estava na lei. Cristo honrava os seus pais. Cristo não adulterava. Ele cumpria o decálogo, os 10 mandamentos. E se ele não cumprisse, ele estaria também debaixo de maldição. Mas a diferença é que ele foi o único ser humano que cumpriu toda a lei de Deus. E ao cumprir toda a lei de Deus, ele foi capaz de nos resgatar deste sistema, porque todos nós, ampliando o entendimento, todos nós, judeus e não judeus, estávamos debaixo desse sistema. Como Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que você conhece o texto: porque o salário do pecado é a morte. Alguém aqui já pecou? Levanta a mão, pode levantar a mão. Se você não pecou, você só tem um espírito. Todos nós pecamos. E se nós pecamos, o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. Então, todos nós estávamos debaixo desse sistema, mas como Cristo não pecou, Ele nos resgatou desse sistema. Por que Cristo precisava nos resgatar desta lei que eu estou chamando deste sistema? Cristo, Ele teve que nos resgatar porque nós somos incapazes de não pecar. Vou repetir. Nós somos incapazes de não pecar. Nós não somos capazes de cumprir toda a lei de Deus. Nós somos maus, queridos. Não adulteramos na prática, mas adulteramos nos pensamentos. Lembra que Jesus disse? Está escrito: não adulterarás. Mas se você tiver um pensamento adúltero, você já adulterou. Não matarás. Nós não matamos as pessoas, mas ferimos corações. Porque Jesus disse: está escrito, não matarás. Mas se você chama o seu irmão de tolo, você já está sujeito ao inferno de fogo. Nós julgamos, nós condenamos, muitas vezes amaldiçoamos. Aquilo que queremos fazer não fazemos, mas o mal, o bem que queremos fazer, como Paulo abre o seu coração lá em Romanos capítulo 7, o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, isso nós fazemos. Paulo, ele compreende tanto o seu estado pecaminoso, sabendo que ele está debaixo desta lei. Ele olha para si mesmo e sabendo que está debaixo desse sistema, que se ele pecar, ele será condenado à morte. Lá em Romanos capítulo 7, 24, ele dá um grande grito, em palavras escritas, mas ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como eu sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Que situação terrível é esta que eu me encontro? Quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Eu acabei de ler algumas versões diferentes que falam a mesma verdade, que expressam a agonia do apóstolo Paulo, porque ele está debaixo de um sistema que ele não consegue se livrar. Ele está debaixo de um sistema que inevitavelmente ele será condenado à morte. Inevitavelmente ele estará debaixo do juízo, porque assim é a lei, assim funciona a lei. Pecou, morreu, e se eu não consigo pecar, o meu destino será a morte eterna. Cristo nos libertou desse sistema. Cristo me resgatou dessa situação que certamente acabaria em morte eterna.
É isso que Paulo está falando lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, vamos ler de novo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo me resgatou desse sistema. Graças a Deus. Como ele fez isso, pastor? Paulo vai mostrar como ele fez isso lá no capítulo 3. Na verdade, ele já tinha falado. Se seguirmos a sequência da carta, capítulo 3, versículo 13. Vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei, lembrando, é o resultado de não cumprirmos a lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em outra versão diz: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Olha que interessante. Cristo nos resgatou na maldição pronunciada pela lei. Qual era a maldição pronunciada pela lei? Se você cumprir, você está abençoado, mas se você não cumprir, você está amaldiçoado. Escolha a bênção ou a maldição. Cumprindo bênção, não cumprindo maldição. Então Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição das nossas ofensas. Ou seja, Ele foi o único que não estava debaixo da maldição da lei. Cristo estava sob a lei, mas não sobre a maldição da lei. Cristo estava sobre a bênção da lei, porque Ele cumpriu toda a lei. Deixa eu repetir para a gente entender bem isso. Repete comigo. Cristo estava sob a lei, mas não debaixo da maldição da lei. Cristo estava debaixo da bênção da lei, porque Cristo cumpriu toda a lei. Aleluia. Cristo escolheu a vida, Ele cumpriu os mandamentos, mas nós não éramos capazes de cumprir. E o que Ele fez? Ele trocou de lugar. Ele pegou, aqui é a maldição, aqui é a bênção. Cristo estava aqui e nós estávamos lá. Ele pegou todos esses aqui. Fica aqui. E eu recebo a maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos substituiu. E o que Ele fez foi o seguinte: agora, para termos a bênção, para termos a vida, não depende da lei, mas depende da fé. Você crê nisso? Quantos creem nisso que eu estou explicando aqui? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? E quantos creem e têm fé nisso? Então agora, você saiu de debaixo da lei e agora você vive pela fé em Cristo Jesus. Porque se você continuasse no sistema da lei, todos nós estaríamos condenados. Cristo fez aquilo que estava profetizado sobre Ele, ao levar a maldição, a nossa maldição sobre si e nos resgatar da maldição da lei, como o profeta Isaías disse lá em Isaías 53:5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha isso aí, lê comigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E agora,
eu sou justificado pela fé. É isso que Paulo está dizendo lá no Gálatas 3, versículo 11. Põe para mim, Samuca. Gálatas 3, 11. E é evidente, é claro, o que Paulo está falando, não tem dúvida, é fato. E quanto a fato não há argumentos. É evidente de que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque ninguém cumpre a lei. Mas o justo viverá pela fé. E aí ele vai ensinar isso aos romanos da seguinte maneira, no capítulo 5 de Romanos. Vai dizer assim: justificado, pois, mediante a fé. Romanos 5, eu falei o texto, é Romanos 5, 1. Vamos lá, para a gente ler juntos. Vai chegar. Bom, então eu vou ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Vamos ler juntos, chegou. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo me resgatou, querido. Cristo nos resgatou de uma situação da qual eu não tinha como me livrar. Cristo nos resgatou de uma situação que nenhum de nós tínhamos como se safar, vamos usar essa expressão mais popular. Não tínhamos como resolver isso. Estávamos perdidos. O nosso destino era a morte eterna. Por quê? Porque a minha salvação, ela dependia de mim. Mesmo no sistema da lei. Porque a minha salvação dependia do quê? De eu cumprir a lei. Tá certo, não é de mim cumprir a lei, aí tá errado, né? Dependia de eu cumprir a lei, não tá certo? Concordância verbal. A minha salvação sem Cristo dependia de eu cumprir a lei. E eu não sei quanto a você, mas se dependesse de mim, eu estava perdido. Tem mais alguém que estaria perdido também, junto comigo? Dependia de eu cumprir. Mas agora a minha salvação depende da minha fé em Cristo. E por isso eu posso dizer com todas as letras que pela graça eu sou salvo. Porque eu creio. E Cristo fez tudo por completo. Cristo não faz nada pela metade. Ele faz tudo por completo. Voltemos lá a Gálatas 4, versículo 4 a 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Ele me resgatou, Ele me salvou, e Ele me deu um direito que eu não tinha antes, de ser chamado Filho de Deus. Como João vai dizer lá em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e 13. O versículo 11 vai dizer: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E me tornando filho, Ele me leva a amar o Pai. Cristo amava, ou Cristo ama o Pai. E o Espírito de Cristo me leva a amar a Deus. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo, que me leva
a cantar e adorar e falar: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor, Tu és meu Salvador, Tu és meu Redentor. Ele nos salvou de nós mesmos. E por isso nós podemos, nessa noite, querido, e eu já estou chegando ao final, nós, mais do que podemos, nós precisamos ter o nosso coração cheio de gratidão. Há gratidão nesse lugar? O nosso coração tem que ser grato a Deus, grato a Cristo, por tudo que Ele fez. Deve haver fé em nosso coração. Se você não crer nisso, você ainda não está salvo. Você precisa crer que, se depender de você, você está condenado à morte eterna. Mas Cristo me deu uma outra saída. Ele me tirou desse sistema e me colocou em um lugar onde, pela fé, eu posso crer nele. E nós podemos ter a certeza também de que aquele que não poupou seu próprio filho há de nos ajudar a seguir em frente até a sua volta. Você crê nisso? Aquele que nos resgatou de tão difícil situação, Ele pode nos resgatar de qualquer situação difícil que possamos viver nessa terra. Se Cristo trouxe a solução para aquilo que não tinha solução, que era a nossa condição diante de Deus, Ele pode trazer solução para qualquer tribulação que você esteja passando. Ele tem a saída. Ele pode nos resgatar de toda e qualquer situação. E eu encerro lendo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Que vai dizer assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora veja o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A resposta é... Para essa pergunta, qual é a resposta? Sim. Ele pode trazer solução para todas as coisas, porque o maior milagre Ele já operou em nossas vidas. E o resto é resto. Ele pode fazer no piscar de olhos. Amém? A palavra de Deus ao coração dos irmãos. Ministério de louvor, vem aqui, vamos adorar o Senhor por esse plano perfeito. Jesus, plano perfeito. A gente canta aqui, né? Mistério da graça que me resgatou, que me salvou, que me tirou dessa situação. Nós podemos celebrar o Senhor, nós podemos adorar o Senhor, porque um dia estávamos condenados, sem solução, mas Ele trouxe solução e Ele trouxe salvação. A Ele honra e glória e louvor para todos sempre. Vamos nos colocar de pé e vamos adorar o Senhor com este hino.